Fala família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo vai ser um pouco diferente. Afinal de contas vai ser respondendo perguntas que me mandam a respeito de carros, compra de carros aqui nos Estados Unidos. Inclusive essas perguntas vieram lá do meu Insta e se você não me segue no meu Insta, já procure aí. Nossa Vida Usa. Muito simples, vai lá, dá aquela força, segue para dar uma reforçada. Afinal de contas lá eu acabo falando coisas que às vezes não falo aqui no YouTube e acabo tendo mais aquele tete a tete, respondendo as pessoas no direct, enfim, é bem legal, aproveita e segue lá. Nossa Vida Usa. Dá até um pause aí agora, vai lá e procura. Beleza, já procurou, já me encontrou, já tá seguindo. Agora vamos conversar sobre uma ideia que é importante. 5 temas mais perguntados, ou melhor, 5 perguntas mais feitas a mim lá a respeito da questão de compra de carros aqui nos Estados Unidos. Afinal de contas, tem muita gente vindo para cá e sendo enrolada. E eu sempre sou o mais claro possível, tá? Eu sempre sou o mais claro possível, eu explico como deve ser, como funciona e às vezes eu até passo por mentiroso por falar a realidade. E isso vocês vão entender durante o decorrer desse vídeo, então peço que você desde já deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito e comente nem que seja uma vírgula. Como vocês estão vendo, esse vídeo aqui vai ser bem tranquilo, como se diz, como costumo dizer, bem à vontade, vou tentar não acelerar muito na hora de falar, afinal de contas eu sei que eu falo rápido demais às vezes, questão de costume da região do Brasil, sou de Araranguá, Santa Catarina, para quem não sabe, e lá o pessoal fala um pouco rápido demais, então às vezes eu tenho que dar um stop aqui e falar um pouco mais devagar para que vocês possam me entender e compreender melhor o que eu estou querendo passar para vocês. Mas enfim, eu selecionei 5 perguntas das mais feitas e vou estar começando direto por documentos para compra de carro financiado. Anderson, como é que funciona? Muito simples. Alguns falam, vem para cá e compra somente com passaporte. Não é bem uma realidade, tá gente? Você precisa ter um documento de identificação, sendo que você está vindo do Brasil e às vezes não tem a documentação americana ainda, você pode usar sim o seu passaporte. Posteriormente a isso, você deve ter um endereço aqui nos Estados Unidos, um endereço de residência e também uma conta bancária. Afinal de contas, é daquela conta bancária que vai ser subtraído mensalmente ou semanalmente, depende do banco, depende da região onde você está indo, mas vai ser subtraído da sua conta todo mês, entendeu? Não existe carnê, não existe boleto, ok? Ninguém vai te mandar um carnezinho para sua casa, você está pagando a sua parcela do carro. Então, parte de documentação, muito simples, documento de identificação, conta bancária e o endereço aqui nos Estados Unidos e até mesmo o endereço é necessário para abertura da sua conta bancária, entendeu? Então, essa parte, facinho demais, não tem erro. Entrada, Anderson, eu tô indo com uma conta já nos Estados Unidos com mais de 3 meses, eu tive nos Estados Unidos, fiz minha conta bancária quando estava lá e qual é a minha vantagem? A sua vantagem se você tem uma conta com mais de 3 meses aqui nos Estados Unidos com uma movimentação superior a, sei lá, $2.000, é claro que isso para um carrinho mais básico, um carro mais barato, você vai ter uma entrada de aproximadamente aí uns 23, 25%, vamos botar assim, a partir de 20% de entrada. Isso sem histórico de crédito, tá? Se você, por algum motivo, já gerou um crédito aqui no passado, talvez essa entrada reduza, mas por padrão, se você não tem histórico de crédito, a partir de 20% de entrada, ok? Agora, se você está chegando agora sem conta bancária, vamos falar assim que é a partir de 30%, entendeu? Então, a partir de 30% do valor do veículo. Mas, Anderson, se eu comprar então um carrinho de 10 mil, eu vou pegar e vou dar $3.000 de entrada. Seria muito bom. Mas, infelizmente, como acontece? Os bancos, as financeiras, vamos dizer assim, eles querem ter carros que eles têm confiança no mercado. Eles querem ter carros que eles digam assim que eles gostariam de ter aquele carro para eles. Como assim? Quando você financia um carro aqui nos Estados Unidos, você não está comprando o carro para você, teoricamente. Você está comprando para você, mas na verdade quem está tendo aquele carro é o banco até que você termine de pagar para posteriormente ele ser seu, ok? Então tenha isso em mente. Você está comprando um carro para o banco e posteriormente depois de você quitar, ele vai ser seu. Consequentemente, o banco vai analisar se aquele carro é um carro seguro de estar no inventário deles de carro. Por quê? Como assim seguro, Anderson? Muito simples, gente. Se você compra um carro, você é um recém-chegado aqui nos Estados Unidos, você comprou um carro, financiou, e o motor foi pro beleléu, a transmissão foi pro beleléu, aqui você não faz o motor, você troca o motor, você não faz a transmissão, você troca a transmissão. Então, falando por base aí, para trocar um motor ou uma transmissão, vamos dizer que inicia na casa dos $4.000, $4.500. Então, se você comprou um carrinho de 10,
foi praticamente 50% do valor do veículo só para manutenção daquele carro, de correção, vamos dizer assim. Então o banco não quer ficar muito próximo da margem de problemas. E hoje em dia, vamos dizer que saindo dessa margem de problemas para o banco, ou o olhar do banco, a gente está falando de carros a partir de 14 mil dólares, tá? Então, se você está procurando um carro barato demais para reduzir o valor da sua entrada, pode ter certeza que um banco bom não vai te aceitar, entendeu? Um banco bom não vai te aceitar. Infelizmente é uma realidade, mas é uma realidade. Eu sempre costumo dizer que não existe mágica, existe truque. E eu vou falar sobre truque na sequência ainda desse vídeo aqui, tá bom? Agora, sobre o valor da entrada, como eu havia falado, com mais de 3 meses de conta bancária, em resumo, mais de 3 meses de conta bancária, com uma movimentação superior, 30%, 20% de entrada, a partir de 20% de entrada, com menos de 3 meses de conta bancária, a partir de 30% de entrada. Estamos entendidos? E o banco não vai querer qualquer carro. Às vezes aquele carro que você está vendo de 13 mil dólares, às vezes o banco pode dizer assim, não me senti seguro nesse carro. Em vez de querer 30%, eu quero 45%. Quero 50% de entrada. E o banco vai decidir isso, não é você e nem é o lojista. Então tenha cuidado na hora de comprar seu carro, afinal de contas tem lojistas que não se apegam muito na questão de fazer o negócio de forma correta e acabam às vezes até mesmo falsificando documentação para que você possa assim comprar o carro num banco. Para quem já tem mais de 3 meses de conta bancária, tem locais que fazem umas coisas bem esquisitas, então tenham o máximo de cuidado possível. Agora, sobre a compra sem entrada. Eita, coisa linda, maravilhosa, que alguns queriam, mas que não é uma realidade. Não é uma realidade. Não existe almoço grátis, gente. Falo pra vocês assim, ó, mas eu conheço o Pedrinho foi aí, comprou o carro dele sem entrada. Pede para ele olhar a documentação do veículo dele, se na parte de down payment, ou seja, traduzindo, entrada, tá 0. Pede para dar uma olhadinha lá. Te garanto que não está 0. Mas como é que os caras fazem essa mágica, Anderson? Não esqueça, mágica não existe. Mágica não existe, existe truque. E tem lojistas que eles acabam superfaturando o valor do carro, sendo que aquele carro não vale aquele valor, e aí colocam, às vezes, um carro que comprou muito barato por causa de algum problema e fez uma correçãozinha e ele acaba superfaturando o valor do veículo para o valor que ele colocou assim, vamos dizer um carro de 8 mil, ele colocou que vale 10 para um banco terciário ou para um banco bom, vamos dizer assim, o carro que vale 15, ele botou que vendeu a 18, de alguma forma ele achou espaço para isso, ele vai fazer com que esse a mais que ele colocou funcione como a sua entrada. Então, o banco não vai olhar e vai dizer assim, pode vir, vem e financie conosco. Você não tem dinheiro, não tem problema. O carro é seu. O banco não faz isso. O banco quer se resguardar. O banco quer segurança. Eles trabalham com dinheiro. Muitas vezes não é com dinheiro do banco. É com dinheiro de investidores. Então o banco tem que ter uma segurança. Ele sempre vai te exigir entrada. Anderson, mas eles não conseguiram superfaturar o valor do meu carro. Mas eles vão superfaturar o valor de serviços ou produtos que eles possam estar embutindo no seu financiamento. Então esse valor que eles colocarem a mais, eles vão colocar como base da sua entrada ou complemento da sua entrada. Então não existe, gente, principalmente nesse momento que nós estamos passando aqui nos Estados Unidos, nesses últimos tempos de inflação, não existe compra sem entrada. Mesmo que se você tenha social, mesmo se você tenha um crédito muito bom, alguns casos acaba existindo, se você tiver um crédito muito bom. Só que mesmo assim, se apegue a ver o valor dos produtos que foram vendidos. Se você vai comprar realmente sem entrada, peça assim, ok, eu quero comprar meu carro sem entrada, sem overprice meu carro, sem superfaturar o valor do meu carro e sem produtos e serviços. Eu quero somente o valor do carro, imposto e placa e dealer fee no máximo. Então, é complicado, infelizmente não existe. E tem muita gente prometendo o que não existe, porque tem muita gente querendo ser enganada. Tem muita gente sendo enganada e pedindo para ser enganada. Anderson, mas poxa, era o melhor cenário que podia naquele momento de financiar o meu carro sem entrada e pagar mais caro por isso. Fazer o quê, né? É o preço que a gente paga. Gente, esse preço vai doer quando você cair na realidade e entender que você comprou um carro com valor muito mais acima e depois disso você vai querer trocar o seu carro e infelizmente você vai estar com um carro upside down. O que é um carro upside down?
com a dívida com o banco maior do que o valor de venda do seu veículo naquele momento. Ou seja, você casou com o carro. Parabéns! E o que pode ser feito para corrigir isso? Pagar. Só isso. Ah, Anderson, mas daí se eu pegar essa dívida que eu devo 3 mil no meu carro agora a mais, tipo, meu carro eu devo 13 pro banco, mas meu carro vale 10, e se eu pegar esse 3 e jogar pro próximo carro, daí você vai entrar num loop infinito, financeiramente você tá colocando uma corda no seu pescoço e se amarrando pelo resto da sua vida para ficar ferrado para sempre, tendo dificuldades na hora da troca do carro, criando um loop que vai só te ferrar com o passar do tempo. Então tenha cuidado com isso. Mais uma vez, deixo bem claro para vocês, mágica não existe, existe truque, esse truque quem descobre posteriormente é você e você vai ficar ferrado enquanto o lojista vai ter feito o dinheiro dele. Então tenha cuidado com isso. Afinal de contas, aqui a lei é a favor do lojista ao invés de ser a favor do comprador, tá? Você vai chegar para o juiz, por exemplo, eu vou botar eles na corte, eu vou colocar eles, vou abrir um processo. Vai chegar na frente do juiz, o juiz vai dizer assim: Pedrinho, foi você que assinou esse contrato aqui de compra? Foi, senhor juiz, fui eu, mas eles me enrolaram. Ok, tu assinou? Assinei. Então beleza, toma que o filho é teu, paga. Você acordou em ser ferrado, vamos dizer assim. Então não existe almoço grátis. Coloque isso de uma vez na cabeça de vocês. Infelizmente essa é uma realidade, mas é algo bom para vocês. Agora, uma pergunta que também me fazem muito. Anderson, eu tô olhando o Corolinha. E o Corolinha, ele tá com é um carrinho mais barato. Quanto vai ficar meu seguro? Vai ficar X. Não, Anderson, se eu sair do Corolla e ir pro Honda Civic? Gente, o carro não muda muito o seguro. O carro muda quase nada. O que faz muito mudar o seu seguro é o seu histórico. O que faz mudar muito o seu seguro é o motorista. Ou seja, onde você vai viver manda muito no valor do seu seguro. Eu não estou dizendo muito, estou dizendo muito no valor do seu seguro. Então, tome cuidado onde você vai morar. Quanto pior for a qualidade da sua vizinhança, ou vamos dizer assim para ficar mais fácil, quanto pior for a qualidade do ensino naquela região, pode ter certeza que, consequentemente, o valor do seguro do carro vai andar junto com isso. Consequentemente, você vai pagar mais caro, porque a seguradora vai entender assim, onde você vive, qual a chance de acontecer algum sinistro lá, qual a chance de acontecer algo ruim com o carro que está segurado por eles. Então, eles vão colocar isso na balança e vão, às vezes, pedir para você mais caro no seu seguro. Se você não tiver carteira de motorista daqui, não são todas as seguradoras que vão te aceitar. São algumas seguradoras e, consequentemente, essas poucas seguradoras que existem vão ser mais caras do que as seguradoras que são para quem tenha já carteira de motorista daqui. Eu vou explicar de uma forma bem simples para vocês entenderem, como eu costumo falar para as pessoas que me perguntam sobre isso, tá? Imagina assim, eu sou um representante de entregar um possível cliente para uma seguradora. Daí eu, Anderson, vou numa sala cheia de seguradora. Cada seguradora é representada por uma pessoa, certo? Eu chego lá. Ei, cheguei com um possível cliente. Quem quer esse cliente? Todo mundo, eu, tô aquela gritaçada, todo mundo gritando com os braços para cima, dizendo, uhul, é meu, esse é meu. Daí você diz, eu, Anderson, que sou o que está levando aquele possível cliente para aquelas seguradoras, falo assim, mas ele não tem carteira de motorista, tá? O que vai acontecer? Todo mundo vai dizer, baixou as mãozinhas e vai ficar dois naquela sala que tinha vários que estavam com a mão levantada e baixaram a mão, vai ficar só dois com a mãozinha para cima, dizendo, eu pego esse cliente, mas ele vai pagar o que eu quero. Isso simplesmente acontece. Então, as seguradoras que vão aceitar pessoas sem a documentação, sem a carteira de motorista, vão ter um preço mais alto, porque elas não vão ter tanta competitividade no mercado. Mas, a partir do momento que você tem a sua carteira de motorista, na hora que chegar eu, lá naquela sala cheia de seguradora, e dizer assim, eu tenho um cliente, todo mundo vai levantar a mão para ter aquele cliente, e eles vão brigar entre eles para ver quem dá o melhor preço, consequentemente você vai conseguir o melhor preço no seu seguro e a maior cobertura. Nem sempre o preço é o melhor, tá, gente? Você tem que ver o que você está levando em troca, qual o nível de cobertura você vai ter nesse negócio. Então tenha essa ideia que é muito importante. Agora, outra ideia sobre o refinanciamento, uma forma de enganar clientes que queiram ser enganados, não, ou que simplesmente são desinformados que não assistiram esse vídeo aqui.
Infelizmente, existem pessoas e pessoas que não se preocupam na hora de chegar em casa, deitar a cabeça no travesseiro e dormir bem, sabendo que está fazendo o seu melhor para a sociedade, para aquelas pessoas que estão chegando até elas com confiança de comprar o carro com elas, querendo setar às vezes o seu destino da compra do carro para um vendedor que só se preocupa no dinheirinho no bolso e não se preocupa no pós. Infelizmente, tem vendedores que utilizam de uma frase que engana muita gente. Olha, você tá comprando o carro desse jeito aqui, tá super faturado, pá, eu tô te vendendo esses produtos aqui, tá assim dessa forma, mas daqui 6 meses você refinancia o carro. Então a gente com 6 meses de pagamento vai conseguir um banco melhor para você. Vai ter vários bancos querendo fazer com você. Mentira! Mentira! Essa é uma forma de enganar trouxa, tá? Ou simplesmente, desculpa eu enganar trouxa, mas de enganar pessoas desinformadas. Não vão refinanciar o carro para você depois de 6 meses. Isso não existe. Mas se eu chegar com o meu social, bem no português mesmo, não existe igual. 6 meses é um é um prazo muito curto para que os bancos tenham confiança em você como um possível cliente bom. 6 meses é muito pouco. Vamos falar assim, a partir de 1 ano e 6 meses, talvez você consiga dar uma reduzidinha pequenininha nos seus juros com um refinanciamento pequenininha. Só que o banco vai te colocar outros produtos de segurança dele, tipo lender fee, coisas do tipo, outras fees, que vão fazer com que aquela diferença pouquinho que você vai reduzir na sua parcela seja aumentada no valor total do seu devedor. Consequentemente, se você já pagou, era 48 meses ou 60 meses, você pagou 10 meses, voltou a dever 60 meses. Mas agora eu tô pagando, eu pagava 450, agora eu tô pagando 425. E o seu dinheiro que você pagou antes foi fora. Gente, não existe almoço grátis, coloque isso na sua cabeça. Então não vai existir refinanciamento a curto prazo para você se beneficiar. Só quem se beneficiou e que te deu essa mentirinha antes foi o vendedor que te vendeu o carro. Então tenha isso em mente, gente. Infelizmente, todo dia tem uma pessoa acordando e tem outro acordando também, querendo tirar proveito de uma outra pessoa para seu benefício próprio. Então, infelizmente, o mercado ele é bem sujo. Por isso que eu vou para os Estados Unidos eu comprar num lojista americano. Aí que você se engana, gente. Aí que você se engana. Por você às vezes não falar bem o idioma, por você não entender como as leis funcionam aqui, muitos vão tirar o seu couro. Muitos vão tirar o seu couro, principalmente se for um lojista, vamos dizer assim, que tem o seu próprio banco. Eu digo seu próprio banco. Não que sejam dependentes de outros bancos, de outras financeiras, mas aqueles lojistas que têm o seu próprio banco, que são donos do seu próprio banco, eles conseguem tirar mais a sua casca ainda, mais tirar o seu couro, porque eles querem aumentar o lucro da empresa que está vendendo o carro e o lucro do banco que está te fazendo aquele financiamento. Então, coloque isso na sua cabeça. Coloque isso na sua cabeça. Eu achei muito necessário fazer esse vídeo, porque eu recebo muitas mensagens no Insta realmente falando disso, fazendo essas perguntas. E também vejo muitas pessoas que às vezes tomam um golpe direto. Eu vejo pessoas que tomam um golpe e acabam posteriormente vindo reclamar ou pedir ajuda de como sair daquele financiamento, de como fazer tal coisa, como melhorar para eles. E não queira ser uma dessas pessoas que caem nesse tipo de golpe. Acredite no que eu estou falando. Não existe almoço grátis. Já ouviram aquela velha história das antigas que esmola demais, tanto desconfia? Leve isso como um padrão para vocês. Não é porque está nos Estados Unidos que vai ter bancos que vão abrir tudo para você quando você chegar aqui. E ainda mais você que é um recém-chegado. Ao olhar do banco, você é um forasteiro, gente. Deixa mais, eu tô chegando com $1 milhão na minha conta. Ou melhor, eu ganhei na Mega Sena, dupliquei meu prêmio, tripliquei e virei multimilionário. Eu vou conseguir juros menor? Não. Você está recém chegando agora. Se você for financiar, o que vai mandar nos seus juros é o seu tempo de pagamento, é o seu histórico de pagamento. Esse país aqui, eu costumo dizer que é um país de meritocracia. Você já deve ter ouvido falar muito isso. Esse país aqui, a meritocracia manda. E qual é o mérito de você pagar em dia suas contas? Você ter mais, vamos dizer assim, facilidade com os bancos para poder comprar coisas com benefícios maiores. Mas não espere que você chegue aqui,
como um forasteiro, desculpe a palavra, mas como um forasteiro, e sentem na janela, saindo só no benefício. Você vai ter prejuízos, isso eu te garanto. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não deixe de deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito aqui, e eu quero ver se faço mais vídeos nessa pegada, de falando bem a realidade para vocês, do jeito que vocês devem ouvir, e até mesmo sendo que isso vai me custar algumas amizades, porque tem lojistas que me seguem e vão dizer assim, poxa, o cara tá atirando no nosso pé. É preferível atirar no pé, dessa forma, e poder deitar a cabeça tranquila no travesseiro na hora de dormir. Tamo junto, até mais e tchau, tchau. Fui!